Bom dia, quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e desejar que seu dia seja maravilhoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje teremos mais um dia de aula da Escola Bíblica Dominical e eu quero fazer junto com você uma oração, amém? Se você puder, feche seus olhos neste momento. Pai bendito e amado, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado na tua presença, mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor nos abençoou com essa dádiva, o fôlego de vida. E se nós estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Eu peço que o Senhor venha abençoar o nosso dia, a nossa aula, a explanação desta lição. Que a Tua presença esteja entre nós e que nós possamos, Senhor amado, fazer entender e passar tudo aquilo que o Senhor colocar no nosso coração neste dia. Fala conosco, abençoa os Teus filhos, Pai, abençoa os adolescentes que ouvem essa aula, Senhor amado, que o Senhor possa ser na vida de cada um deles, cobrindo eles e as suas famílias com o sangue de Cristo e com a Tua presença neste dia, Pai. Que nenhum mal venha atingir nenhuma tenda, Pai, nenhuma casa dos meus irmãos. Fica conosco, abençoa a Tua igreja no Brasil, em Israel e no mundo. É o pedido que te faço no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos e irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o cristianismo vitorioso. Vamos meditar nessa aula de hoje, aula de número 2, lição de número 2 da revista Galera de Cristo, adolescentes de 15 a 17 anos. E tem por título a lição de hoje, o cristianismo vitorioso. E para ganharmos tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo 57, que diz assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E graças a Deus mesmo, né, gente? Que Ele tem nos dado a vitória. Na lição de hoje nós vamos falar um pouco sobre as tribulações, as adversidades que nós, como igreja de Cristo aqui na Terra, nós passamos. Mas tudo Deus tem um propósito para que aconteça nas nossas vidas, tanto as lutas, as tribulações. Amém? E o tópico 1, papo sério. Vamos lá. Diz assim: Nenikeka, a vitória sobre o mundo. Nesta lição de hoje a gente vai falar algumas palavras do grego, né? Eu vou traduzir para vocês porque na lição ela já está bem clara dizendo. Nenikeka. O que significa nenikeka? É uma palavra grega que está presente no texto original da passagem de João, capítulo 16, versículo 33. Em português, ela pode ter os significados de vencer, derrotar, triunfar. E o que diz em João 16, 33? Diz assim que Jesus ele está conversando com seus discípulos e no final do capítulo 16 ele fala assim para eles: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele quer te dar a paz e que você tenha um bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então você descansa em Cristo porque ele já triunfou. O tópico 1 diz assim: A igreja está firmada na rocha inabalável. No entanto, em sua trajetória, ela passou por inúmeras perseguições e adversidades. Mas, apesar de tudo, o corpo de Cristo manteve firme e as portas do Hades, do inferno, não puderam nem poderão vencê-la. Então, Neniqueca, vencer, derrotar, a igreja, ela vence, ela triunfa. Por mais que ela tenha passado por este tempo, nós estamos passando por um tempo difícil, uma grande tribulação que tem assolado as famílias da terra, este vírus, o Covid-19, e a gente percebe que tem todo um caos instaurado, muita histeria, muito medo, por conta de um vírus. Nós sabemos que nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Se nós temos como fundamento a Jesus Cristo, nada nós temos a temer, porque nós iremos vencer. Então, Neniqueca, você irá vencer, amém? 1.1 diz assim: a vitória sobre a tribulação. Jesus deixou a sua igreja, para a sua igreja, um novo modelo de vida. Nele, todo aquele que deseja superar as dificuldades da vida e sair vitorioso das tribulações, deve seguir os seus passos. Seguir o quê? O modelo que Jesus Cristo deixou quando ele veio aqui, habitou entre nós. Ele nos mostrou tudo o que iria acontecer. Ele nos disse tudo que iria sobrevir no futuro.
Então nós temos que estar o quê? Seguros que Jesus ele tem um modelo para que nós possamos viver de uma maneira que agrade a Ele, para que nós sejamos realmente a diferença. Porque nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Nós temos a Cristo como nosso exemplo, então a igreja ela deve ser o modelo que a terra deve seguir, deve ser o padrão que o mundo deve seguir, amém? 1.2 A vitória sobre o cativeiro. Jesus também encorajou os discípulos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de perseguições. Então, ao aproximar-se o tempo de retornar ao céu, sabendo de toda a dificuldade que seus seguidores enfrentariam posteriormente, Cristo orou ao Pai pedindo em favor deles. Lá em João capítulo 17, se você pegar e abrir para ler, você vai ver a oração que Cristo faz ao Pai, maravilhosa, pedindo que o Senhor nos guarde aqui nesta terra. Tem uma parte que ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os guarde deste mundo. E é o que Cristo quer para cada um de nós. Ele quer que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, mesmo nos momentos de tribulações, de adversidades que sobreviriam sobre a igreja. Nós estamos protegidos em Cristo. O sangue do Cordeiro está nas nossas casas. Então não tema nenhum mal, não tema nenhum perigo, porque Jesus, Ele está contigo. Então nós podemos seguir um pouco mais adiante, meus irmãos. Outra palavrinha que é grega, mas que também tem o seu significado. Satanás. Ele é o adversário que batalha. Satanás é o nosso maior adversário, é o adversário de Jesus Cristo, o adversário de Deus, que tenta todos os dias, a todos os momentos nos fazer pecar, tenta nos derrubar, tenta atacar ao Pai, falando que nós não merecemos. Ele chega todas as vezes ao Pai e fala: olha lá, aquele teu filho que tu ama tanto, ele faz isso, ele faz aquilo, ele peca para cá, peca para lá, ele é torto, ele é esquisito. Mas você tem o quê? Você tem o sangue de Cristo nas suas veias. O Cristo Todo-Poderoso morreu por ti na cruz do Calvário. Se entregou por você para te salvar. Então você foi justificado. Então quando Satanás te acusa, Cristo ele te justifica perante ao Pai, porque Cristo é o nosso advogado. Então acredite que nenhuma acusação do inimigo em nome de Jesus tem fundamento para chegar ao Pai, porque Cristo ele já se entregou por nós, se sacrificou por você, por mim, por cada um, para que nós tenhamos a vitória diante do Pai, tá bom? Diz assim: a oposição contra a igreja vem originalmente de Satanás, inimigo declarado de Deus, de sua obra e do seu povo. Todavia, estamos firmados na rocha que é Cristo, e não ficaremos intimidados pelas ações do inimigo. Então, Satanás ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. E o que diz? Qual é a tradução de Satanás, que é uma palavra que vem do grego? É uma palavra que está presente no texto original da passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 3. E está diretamente relacionada ao diabo. E em português ela significa o adversário. Então Satanás ele é adversário da obra de Deus, do corpo de Cristo, do próprio Salvador. Ele é o nosso adversário. Então nós estamos de pé por quê? Porque o sangue de Cristo nos justificou. E Satanás ele é astuto. Vamos ver aqui. 2.1 As perseguições. A perseguição é uma das armas que tem sido utilizada por Satanás para destruir a igreja. Os primeiros cristãos, por exemplo, passaram por muitas dessas experiências duras, né? Foram duras experiências que eles passaram. Atualmente ainda existem países que perseguem os que professam a fé em Cristo. Infelizmente, tem países que, usados pelo inimigo, eles acabam aterrorizando os cristãos que são minoria naquele lugar, tudo por um plano diabólico de tentar destruir a vida deles, porque não aceitam o cristianismo, não aceitam a Cristo. Maltratando para que eles desistam de sua crença. Descubra mais sobre a igreja. Pesquise mais sobre a igreja, você que tem sua internet, tem seu smartphone, seu iPhone. Se você for pesquisar a igreja mundialmente, você vai ver países em que a igreja ela é impedida de realizar cultos, impedida de falar do amor de Deus em público. E hoje nós temos essa oportunidade.
de estar numa fila de supermercado, falar do amor de Deus para um, de mostrar a paz que excede todo o entendimento para outro. Nos bancos a gente vai, quando a gente vai numa casa lotérica pagar uma conta, a gente vê que está um caos instaurado nessa população. Mas nós temos um antídoto, né, para esse vírus. Nós temos uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de paz, que pode levar segurança às pessoas, que é Cristo Jesus. Nós temos que anunciar esse nome, que é o nome que é sobre todo nome, e todo joelho um dia se dobrará perante ele. 2.2 O ódio. No livro de Atos, Lucas relata a história de um dos maiores exemplos do martírio cristão, a morte de Estevão. Os judeus não conseguiram demovê-lo de sua própria fé, pois eles não podiam resistir à sabedoria que Deus tinha dado e que estava na vida deste homem. Seu discurso irritou aqueles judeus que sem piedade apedrejaram-no até a morte. Estevão foi um exemplo de mártir cristão, que ele defendeu a palavra de Deus, ele defendeu o que ele acreditava. Você está disposto a defender aquilo que você acredita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua igreja? Você está disposto a sofrer perseguições, sofrer o ódio do inimigo porque você professa a sua fé? Assim como Estevão, esteja firmado na palavra de Deus, porque quando ele estava morrendo ali apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos e Cristo à destra do Pai. E hoje nós temos a liberdade de falar com o Pai, de dobrar os nossos joelhos e sentirmos a sua presença onde nós estivermos. 2.3 O diabo também usa a intolerância. A morte de Estevão teve tanta repercussão na igreja em Jerusalém que os cristãos fugiram para não perderem a vida. Os perseguidores tinham intolerância ao Evangelho. Essa é uma palavra que está relacionada à incapacidade de suportar aquilo que não se quer ou indisposto a ouvir com paciência uma opinião contrária à sua. Isso significa intolerância. Tá bom? Tópico 3. Vamos lá, gente. Mais uma palavrinha do grego, eris, as adversidades. O que significa eris? Eris é uma palavra grega que está presente no texto original da passagem de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que no português ela significa conflito, discussão, briga. Então, isso é uma outra palavra para denominar, para destacar, né, o que a igreja ela vem sofrendo. Falsas doutrinas, 3.2. Já no tempo dos apóstolos, apareciam os falsos profetas, que perturbavam a obra de Deus. Certa vez, Paulo deparou-se com uma jovem que possuía um espírito de adivinhação, falando que ele e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Paulo não se sentiu lisonjeado com os elogios do diabo. Antes, repreendeu em nome de Jesus. O diabo ele usa falsas doutrinas, falsas pessoas, falsos profetas para tentar nos atingir. Às vezes vem com palavras boas, doces. Nossa, você é maravilhoso, você tem um dom que é de matar, é um dom que de arrebatar corações, um dom que faz o céu mover, a terra tremer. Às vezes as pessoas chegam até nós com falsas ideias, né? Com discursos elegantes para poder inflar o nosso ego, e a gente se sentiu tal, se sentiu o máximo, e ele tem cada dia mais o quê? Tentado nos destruir, tentado destruir a obra de Deus. Mas nós estamos passando por momentos de dificuldades justamente para isso, para que a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo ela seja erguida, ela seja despertada e você possa brilhar como a luz de Cristo neste mundo, tá bom? Vamos lá, gente, para a conclusão. A igreja primitiva venceu porque orou. Ela se alegrou no Senhor em meio às dificuldades. Nas oposições, os cristãos foram cheios do Espírito Santo e animados pelo Senhor. Eles sofreram, mas não pararam de consolar os santos. E nas adversidades continuaram louvando e anunciando Cristo ao mundo. Que você também, meu amigo, minha amiga, possa levar o amor de Cristo, consolar uns aos outros, abraçar, declarar que a paz de Cristo está nas nossas vidas.
Que hoje você possa ter o entendimento, como nós entendemos nessa lição de hoje, que o cristianismo ele é vitorioso. Mesmo que a gente passe por tribulações, por dificuldades, Jesus ele tá do nosso lado. Assim como ele disse lá em João capítulo 16, versículo 33, logo no início que eu li para vocês, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo nós teremos aflições sim, gente. Mas ele venceu o mundo, tá? Ele venceu o mundo por mim e por você. E para finalizar, eu quero deixar uma palavra para você que está aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, e versículo de número 6 e 7, tá bom? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Então, que você tenha a paz que excede todo entendimento na sua vida, tá? Tenha um bom dia, um bom final de semana e Deus abençoe sua vida, tá? Fica com Deus e até a próxima.